paz do Senhor, professores das classes de pré-adolescentes, sejam todos bem-vindos a mais um EBD em Síntese Podcast. Hoje, a lição objeto desse podcast será a lição 8, que tem por tema O que os profetas disseram. Contaremos mais uma vez com a colaboração do nosso irmão Vitor Caio. Seja bem-vindo, irmão Vitor, a paz do Senhor. Pai do Senhor, irmã Fernanda, Pai do Senhor, professores, alunos que estão assistindo a esse podcast da Escola Bíblica Dominical. Vamos para mais uma lição desse tema que estamos direcionados para os pré-adolescentes, os que os profetas disseram, com uma temática voltada para a Bíblia, que é um livro inspirado ao longo desse trimestre que estamos vendo. E vamos aprender mais sobre os livros proféticos, aprender mais sobre as profecias no Antigo e no Novo Testamento. Um tema bastante curioso para esta faixa etária, pois fala de revelações, de coisas extraordinárias, manifestações extraordinárias de Deus, e eu tenho certeza que tem uma motivação especial para eles entenderem e ouvirem a respeito dessas revelações especiais da parte de Deus. Amém. A lição de hoje ela se encontra em Amós, capítulo 3, versículos do 3 a 8, e a leitura bíblica em classe em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Amém. Os objetivos dessa lição são, primeiramente, distinguir as características dos profetas do Antigo Testamento, apontar a cristologia dos profetas e apresentar o ministério profético da igreja. E já na introdução da lição, o comentarista ele nos convida, convida os alunos a refletirem sobre o que faziam os profetas nos tempos antigos e quais eram suas responsabilidades frente ao seu país e, consequentemente, ao seu povo. Ele já enfatiza que os profetas do Antigo Testamento, eles exerciam o chamado profético como um ofício. E, nesse contexto, a aula dessa lição, ela tem por finalidade a compreensão desse ministério profético no contexto do Antigo Testamento, como colocamos, e a sua relação com o dom de profetizar, exercido pelos irmãos da igreja no Novo Testamento, deixando claro que os relatos e as profecias registradas nos livros proféticos nos convidam a viver e a experimentar a mesma fé daquele tempo nos dias atuais. E aí, de pronto, nós já passamos a comentar o primeiro tópico da lição, que tem por título Os Profetas do Antigo Testamento. E aí o irmão Vitor já está com a palavra para fazer suas considerações iniciais. É verdade, Fernanda, os profetas do Antigo Testamento, nesse primeiro tópico, né, já vai dar uma introdução da organização da Bíblia mesmo. Esse trimestre tem feito essa mescla, apresentar um pouco a parte estrutural da Bíblia e também trazer uma mensagem edificante a respeito da compreensão de como isso nos traz para o plano da Bíblia, né? A Bíblia conta a história do plano da salvação, de capa a capa, fala o plano de Deus, de como redimir a humanidade. E nesse ponto, os profetas estão aí anunciando a palavra de Deus, é evidente, mas anunciando a vinda de Jesus. São profetas que vão trazendo também anúncio dos juízos de Deus sobre a nação que estava, em alguns momentos, desobedecendo aos os mandamentos do Senhor. E esses profetas se apresentam para trazer mensagens que nem sempre eram agradáveis de ouvir. Às vezes os ouvintes não eram bons ouvintes. E aí a, a lição aponta para isso, né? Aponta na parte estrutural a divisão que acontece dos profetas escritores e os não escritores, né? Que é apenas uma distinção daqueles que têm livros
o nome do livro relacionado ao seu nome, né? São profetas que escreveram livros que se transformaram, que foram considerados de escritura sagrada, fazem parte da Bíblia. Esses são os escritores. E aí essa classe de profetas escritores é dividida em dois grupos. Os grupos, os profetas maiores e o grupo de profetas menores, que não tem nenhuma relação a a mensagem em si do profeta ou a relevância do profeta, somente Sim. ao A volume. hierarquia, nem a nível de inspiração, né? Exatamente, nada relacionado a isso. É apenas o volume dos livros, né? São livros maiores, profetas maiores, somente isso. Livros menores, né? Os profetas que escreveram um menor volume de texto, tem aí o chamado é apenas uma organização estrutural, né? De volume de livros. E aí, os não escritores, nós temos vários profetas e profetisas que aparecem na Bíblia, mas não tem um livro propriamente seu, e nem por isso são profetas de menor importância, todos eles relevantes, né, considerados realmente profetas da mesma forma como os demais são, né? Alguns exemplos, profeta Elias, Eliseu, são profetas marcantes aí que não tem um livro registrado, né? Débora também. Enfim, vários profetas, a lição traz isso, aponta cada um para que possa ser apresentado aos alunos nessa introdução, né? É uma breve introdução que se faz esse primeiro tópico dos profetas do Antigo Testamento. É um estudo melhor, para aumentar a curiosidade de um estudo melhor dos alunos a respeito dos livros dos profetas. Dentro dessa perspectiva de apresentar o plano de Deus, apresentar que ser um profeta não é uma tarefa fácil, né? Apresentar que os profetas eles tinham o ministério iniciado ainda muito jovens, era um grupo bem diversificado, diferentemente dos sacerdotes e dos monarcas. Eles não precisavam ter uma linhagem, Deus escolhia conforme a sua própria vontade, independentemente da linhagem. Então, dentro dessa perspectiva aí, fazer uma breve introdução da estrutura, da maneira como se organiza os livros proféticos no Antigo Testamento, que tipo de mensagem eles vão anunciar, aí já acho que para o segundo tópico, a gente fala também, o segundo tópico da lição a respeito da mensagem dos profetas no Antigo Testamento, e também já começa a falar a repercussão disso no Novo. Um profeta que dá destaque também é o profeta Isaías, por sua característica messiânica, não é o único profeta que tem essa relevância, mas é um profeta que fala bastante a respeito do Messias que havia de vir, então ele é considerado um profeta messiânico. Uma coisa que é importante destacar aqui, que está no texto da lição, que fica lá em Amós 3:8, né, que aquilo que Deus fala realmente acontece quando, quando o Senhor faz até uma pergunta, falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Né? De uma forma que dá a entender que realmente o profeta é impelido a falar aquilo que o Senhor quer falar. E a lição deixa claro que a maneira da gente distinguir a profecia verdadeira são os resultados, né? Se cumpriu, realmente é uma profecia divina. Se não, você pode entender que foi uma profecia que não foi realmente da parte de Deus, né? E há relatos, inclusive, disso ao longo da história da igreja, de identificar, né? Uma das profecias que mais se mostram claramente ali antibíblicas são quando alguém tenta anunciar a volta de Jesus, a data e a hora, né? A gente já viu isso por diversas vezes sendo matéria de equívoco, né? Às vezes a pessoa passa direto na hora da leitura da Bíblia e confunde as coisas. Mas aí a Bíblia já deixa claro, olha, tem que haver essa correspondência com as Sagradas Escrituras. Uma profecia que não faz sentido
com a Bíblia, que se contradiz. Não, pode ser considerado um profeta de Deus. E dentro do Antigo Testamento havia realmente um ofício de profetas. No livro de Crônicas, a lição cita esse texto, quando os reis de Israel e de Judá, eles se unem ali para consultar os profetas, e 400 homens, né, profetizam de que tudo vai dar certo, são falsos profetas, né? E eles são 400 falsos profetas que profetizam a respeito do profeta de Israel, que vai dar tudo certo, que eles vão vencer, e numa luta contra Ramote e Gileade. E nesse momento, o rei o rei Josafá, que é o rei de Judá, ele pergunta: não tem algum profeta de Deus aí que realmente possamos consultar ao Senhor? Então, realmente, o profeta era um ofício, e isso não é uma realidade hoje. Hoje nós não podemos procurar alguém que tenha o dom de profecia para consultar Deus. Não é assim. Sim. Deus fala quando quer. O dom de profecia é uma manifestação. Naquele momento que Deus quer falar algo, ele usa o profeta. Não é como acontecia no Antigo Testamento, o ofício de profetas, que realmente chegava lá e perguntava o que o Senhor tem a dizer, e o profeta ia consultar o Senhor e trazer a resposta do Senhor. Então, era um ofício. Nós temos esse exemplo aí que é citado pela lição e tantos outros, de consulta aos profetas, né? Então, temos que, a lição quer deixar isso claro também, mostrar isso, que nós possamos apresentar essa diferença, né? De como é que funcionava no Antigo Testamento, como acontece hoje. Aí, o profeta, inclusive, né, para não deixar o raciocínio sem concluir a história, o profeta trouxe uma palavra diferente do que aqueles falsos profetas haviam falado, porque realmente era o homem de Deus e trazia uma palavra de Deus ali, poderia consultar o Senhor através do ofício do profeta. E nós temos várias coisas aqui, várias profecias que nós temos aqui, várias profecias que apontam para a vida de Jesus. Isso é colocado na lição, várias profecias que são cumpridas no ministério de Jesus. E isso é importante ser destacado. Mas o que é importante destacar na fala do irmão Vitor até o momento é que no Antigo Testamento, como ele bem colocou, os profetas eles exerciam esse ministério, né, como um ofício, e eles formavam um grupo diversificado dos sacerdotes e monarcas. E quando a lição coloca essa informação, ela já de pronto nos informa que fazer parte de uma família em específico, uma tribo, como o irmão Vitor colocou, em nada tinha a ver com relação à escolha de você ser um profeta. Isso é importante para que fique claro para os nossos alunos. Fazer parte de uma certa família ou de uma certa tribo não era pré-requisito para se tornar um profeta. Deus escolhia aqueles a quem se denominariam profetas e exerceriam essa função, né, esse ofício. E como o irmão Vitor colocou, eram profetas que iniciavam seu ministério geralmente muito cedo. E Deus chamava eles para que exercessem essa profissão. A lição coloca até que muitos deles, exercendo o ofício de profetas, também desempenhavam suas outras funções, como Moisés, que era pastor de ovelhas, Amós, que era pastor de ovelhas e agricultor, Ezequiel, que era sacerdote, Eliseu, que era fazendeiro, porque a gente faz uma imersão de contexto para que os nossos pré-adolescentes eles entrem naquela história, né? No Antigo Testamento, de fato, para que eles possam visualizar aquilo que nós estaremos colocando em sala de aula. E como o irmão Vitor bem colocou, com relação a essa divisão desses profetas, os professores, inclusive, podem utilizar do quadro para fazer essa divisão e essa divisão ficar bem nítida
para que os nossos alunos eles possam compreender de forma bem lúdica, escrever no quadro a divisão de profetas escritores, profetas não escritores. Dentro dos profetas escritores estão os profetas maiores e menores, e os profetas não escritores lá. Então, são duas abas que podem, como sugestão, serem abertas no quadro e explicando o porquê. Explicando o porquê, porque é importante que eles saiam da escola dominical sabendo que profeta maior, profeta menor é apenas uma denominação que nada tem a ver, como o irmão Vitor colocou, com o nível de hierarquia, com o nível de inspiração divina, é somente pelo volume de escritos, e isso precisa ser bem destacado para que os nossos alunos eles possam sair dessa aula compreendendo essas denominações. E aí citar exemplo de profetas menores, de profetas maiores, quais são, até porque lá no espaço pedagógico, no final da lição, está sendo sugerida uma atividade em que eles precisarão pesquisar um profeta, sendo maior ou menor, para desenvolver a atividade. E quando eu for comentar lá a parte do espaço pedagógico, eu vou explicar direitinho como é que a lição ela coloca isso, porque é uma atividade bastante interessante, não só para que os alunos eles possam aprender mais sobre um profeta que eles irão escolher, como também se debruçar no livro, aprender características daquele profeta, ler as profecias e essa atividade sugerida pelo espaço pedagógico está bem interessante para ser colocada em sala de aula nessa lição. E aí o irmão Vitor também comentou o testemunho dos profetas, né? Que ser um profeta no Antigo Testamento era de fato algo honroso, com certeza, certamente, isso precisa ser destacado, mas longe de ser um motivo de vaidade, como nos traz a própria lição, porque o ofício do profeta, ele exigia muita responsabilidade. Principalmente porque, como o irmão Vitor colocou, as mensagens que os profetas anunciavam, elas eram mensagens que incomodavam muita gente, principalmente os poderosos da época, né? Porque colidia com os costumes e as inclinações do povo daquela época. Então, as profecias, elas incomodavam. E aí é quando o irmão Vitor coloca a mensagem, a profecia mais importante anunciada, que dizia respeito ao Messias que havia de vir, né? E já antes da gente entrar nessa discussão sobre o Messias que havia de vir, é importante destacar também para os alunos que os profetas, eles também denunciavam a apostasia espiritual, as injustiças sociais, a idolatria, os outros desvios morais e espirituais. Então, aquelas mensagens certamente incomodavam muita gente. E por isso eles eram tão ameaçados, eram perseguidos, isso precisa ser deixado claro para os nossos alunos, porque eles anunciavam com convicção a mensagem da parte de Deus e eles não podiam deixar de anunciar. E aí a gente entra na mensagem mais importante, aquela que anunciava a vinda do Messias. O Messias que havia de vir, a promessa que se cumpriu. Glória a Deus por isso. E esses anúncios feitos, eles serviam como testemunho para a convicção de que o Messias ele era o prometido, que ele havia de vir e que se cumpriu. A profecia, a promessa se cumpriu, porque o Messias ele veio. Quando os profetas confrontavam o pecado, alguns reis, né, aqueles que eram ofendidos, né, eles faziam um entendimento de que o profeta é que estava sendo contra ele, né? Não entendia Sim, que era realmente Deus que estava ali confrontando o pecado, e não reconheciam. Algo que nós temos um exemplo diferente é o que aconteceu com Davi, quando teve o seu pecado confrontado, ele reconheceu o seu erro, colocou-se ali diante de Deus, porque ele viu que era Deus, ele reconheceu que era Deus que estava falando com ele, o que nem sempre acontecia. E aí havia essa distinção aqui de que temos que saber que quando o profeta fala, é Deus que está falando, Deus está se utilizando do seu servo, né, da sua serva, né, para falar algo. E isso
foi também evidente nas profecias a respeito do Messias, que se cumprem em Jesus, e fica esperado que seja o mesmo comportamento na igreja. Os profetas estão falando, vão falar conforme o que Deus colocar para eles falarem. E a gente vai saber que não é Deus que está falando quando realmente a gente entender ali que diverge da Sagrada Escritura, que é uma profecia que não se cumpre. E aí a gente vai entender, não foi Deus que falou. Mas se é um profeta que fala em nome de Deus, a gente deve reconhecer como Deus falando e não ficar imaginando que aquilo ali é da cabeça do profeta, né? Acontece, é Sim, verdade. Nós tivemos casos, né, de falsos profetas, né, conforme a própria lição aponta. Mas nós temos que ter em mente que o Senhor fala, e nem sempre nós queremos ouvir o que Deus tem para falar conosco. E nós temos que estar atentos para ouvir o que Deus quer falar aos nossos corações, quer falar através dos seus profetas, e aí a gente já entra aí no tópico 3, o ministério profético na igreja, sendo assim. o tópico 3 da lição, ele já nos traz por título o ministério profético na igreja e já nos introduz para o fato de que o ministério profético da igreja, ele não ficou restrito somente ao Antigo Testamento, né? Na igreja de Atos dos Apóstolos, era possível ver a manifestação do Espírito Santo por meio de profecias e a continuidade do ministério profético, mesmo com algumas características diferentes da época, é uma realidade no Novo Testamento e se mantém na vida da igreja até os dias atuais. E aí nós precisamos destacar a importância da profecia para a igreja, porque em todo o Novo Testamento nós temos o testemunho vivo da ação dos profetas e da manifestação das profecias. E a prova da atualidade do profeta e da profecia é a declaração de que o Espírito Santo tem dado profetas à igreja, assim como está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 11, e em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, que tem concedido o dom da profecia aos membros do corpo de Cristo, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, e o ministério dos profetas aos ministros de Deus, como está escrito em Efésios, capítulo 3, versículo 11. Tudo isso precisa ser destacado para os nossos pré-adolescentes, porque é a prova da atualidade do profeta e da profecia nos nossos dias, né? A gente já saiu do contexto do Antigo Testamento, entrou no Novo Testamento e nos dias atuais. Gostaria de fazer alguma colocação, irmão Vitor? Exatamente. Os textos citados, né, que falam que Deus fala, o apóstolo Paulo fala, né, para a igreja de Éfeso, para a igreja de Corinto, que Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e ainda deixa também evidente que ele estabeleceu na igreja, né? Ele deu para a igreja, são participantes, membros do corpo de Cristo, que são chamados para exercer esse ministério. E aí cita vários, né? Operação de milagres, dons de curar, variedade de línguas, e fala sobre o ministério profético também. É extremamente importante citar a atualidade dos dons, né? Nós, que somos assembleianos pentecostais, cremos na atualidade dos dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo. Deus continua manifestando sua mensagem através dos seus profetas, dos seus chamados, seus escolhidos, a mensagem que é de Deus, né, conforme o apóstolo Pedro fala, não é da mente humana, não é o que a gente pensa, não é nossa vontade. Quando o profeta fala, a mensagem do profeta é Deus falando, guiado pelo Espírito Santo, né, o profeta guiado pelo Espírito Santo. Então, destacar esses textos, né, que foram aqui citados, para que possa entender a atualidade dos dons e não confundindo
com o que acontece no Antigo Testamento, a questão do ofício, né? Nós não temos o ofício mais, né, de você ir lá. E, inclusive, algumas pessoas que querem esse tipo de comportamento hoje, que é equivocado. Nós não vemos isso no Novo Testamento, na igreja primitiva. Uma forma, uma má compreensão das escrituras, né? Não deve ser incentivado, é algo que nós não acreditamos. O ofício aconteceu no Antigo Testamento, para sei lá, consultar o profeta. Agora Deus fala quando quer, a hora que quer, sobre o que quer, nos momentos que ele considera apropriado. Porque temos que deixar claro que a maior revelação de Deus, nós não queremos menosprezar os dons proféticos, mas a maior revelação de Deus é Jesus Cristo. A palavra de Deus é a revelação completa de Deus. Nós vemos lá no início do livro de Hebreus, no capítulo 1, que no tempo passado ele falou através dos seus profetas, de diversas formas, mas agora ele tem se revelado por completo através do seu Filho, na forma do Filho. É a revelação, a imagem do Deus invisível, é o verbo que se, a palavra de Deus que se fez carne. Veja só, que coisa maravilhosa, a própria Glória a palavra Deus. de Deus. Nós não temos mais a mesma necessidade que tínhamos antes de profetas, porque a mensagem que emana de Deus, a mensagem que sai da mente de Deus, né? Isso que é a palavra. A mente de Deus se fez carne. Então, é algo maravilhoso. E nós temos a Escritura Sagrada, que é a palavra de Deus, que revela a vontade de Deus, que traz os ensinamentos sagrados, os fundamentos teológicos, a fundamentação das nossas doutrinas, é tudo na Sagrada Escritura. Nós não cremos que uma profecia possa trazer uma nova autoridade, trazer uma substituição, ou até uma interpretação correta da palavra de Deus. Nós cremos, a profecia está sempre alinhada com a palavra de Deus, está sempre ali sem contradizer, sem querer trazer uma nova autoridade, não tem a mesma autoridade da Bíblia, a profecia, Sim, sempre nos pautar pela Sagrada Escritura na igreja, né? Ou seja, no Novo Testamento, na igreja hoje, nós somos parte disso, né? Nós somos a sequência do livro de Atos dos Apóstolos. Então, nós temos que ter essa mentalidade, que sempre colocar a profecia debaixo do crivo, debaixo da peneira, que é a palavra de Deus, para entender isso aqui faz parte de algo que é realmente de Deus, isso aqui realmente é palavra de Deus, porque realmente Deus fala ainda através do seu povo, através de profetas mesmo. Deus chama profetas e fala de diversas formas, não necessariamente é só com uma profecia específica destinada a alguém, mas até uma palavra destinada a um povo, um chamamento especial para uma comunidade, uma igreja específica, mas nós temos que ter em mente que isso debaixo da palavra de Deus, debaixo da Escritura Sagrada, sempre tendo como referência a autoridade máxima, que é Jesus Cristo, a revelação de Deus aos homens, né? já passando à conclusão da nossa lição, finalmente, é importante ressaltar que o testemunho dos profetas ele foi fundamental para direcionar, corrigir e preservar a vida espiritual do povo de Deus no passado. Mas atualmente, o Senhor continua usando os seus servos, os profetas, para que eles possam transmitir a mensagem de encorajamento à igreja. E aí, como nós havíamos comentado, a lição no seu espaço pedagógico, na sala do professor, na última página, ela traz uma sugestão de fixação de conteúdo, eu costumo dizer, e faço questão de dar uma atenção especial a essa sala do professor, que está sempre trazendo dicas de fixação de conteúdo, que para essa faixa etária, como eu costumo frisar, é muito importante. Nós precisamos conectar nossos alunos nessa faixa etária, né? No conteúdo das lições, precisamos fazer essa conexão. E aí,
essa sala do professor, ela nos traz ferramentas de como fazer isso, sugestões, né? E dessa vez ela trouxe uma atividade chamada Divulgando os Profetas. E ela sugere que o professor ele divida a classe em grupos, certo? A critério do professor, e aí cada grupo ele deverá escolher um profeta do Antigo Testamento para produzir um cartaz, pode ser numa folha comum mesmo, é, com as principais informações da vida e da obra do respectivo profeta. E aí o professor irá conceder um tempo da aula para que eles possam apresentar sua pesquisa, né? E isso é maravilhoso, porque eles já vão, como é que eu posso, a palavra que eu posso dizer, assim, que eles não ficam mais inibidos. Eu não queria dizer criando coragem, né? Mas Encorajado, né? é isso. Eles ficam mais encorajados, né, para trazer, para falar, né, frente à classe. E é uma atividade muito importante que seja, de fato, posta em prática durante a ministração dessa lição. E com isso, nós chegamos ao final desse podcast de hoje. Agradeço mais uma vez ao irmão Vitor pela preciosa colaboração, a todos os que nos acompanharam até aqui, a confiança da direção do DENEC. Desejamos que Deus continue abençoando o ministério de cada professor, que as aulas de vocês sejam bênçãos para os seus alunos. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Também, meus amados irmãos, né? Já no desfecho dessa aula, gostaria de dizer para os professores que não percam esta oportunidade de incentivar os adolescentes, né? Essa faixa etária, a estar buscando os dons, né? Assim que não, nós estamos falando desse dom em específico, que eles possam estar buscando no Senhor, e que possam saber que eles também podem ser utilizados, né? Utilizados por Deus para estar trazendo uma palavra de Deus ao povo de Deus. Então, dá esse estímulo e também deixar nosso agradecimento aqui a todos que nos oportunizam essa oportunidade, a Deus, ao Senhor Jesus que está aqui presente nessa aula e que possa continuar também ajudando os irmãos a darem as devidas, os devidos ensinos nas suas escolas bíblicas, em nome de Jesus.